Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu gostaria de saber, no que diz respeito aos consumíveis, ainda sobre o plano de vacinação Covid, no que diz respeito aos consumíveis, seringas, agulhas e demais material, se já estão no país todas as quantidades necessárias para compor os kits de vacinação, ou se vai acontecer como com os ventiladores, cujas encomendas foram tardias, algumas encomendas acabaram por ter que ser retiradas por incapacidade de fornecimento ou com preços acima daquilo que seria desejável. Segunda pergunta, Sra. Ministra, eu não sei se a Sra. Ministra já teve que ir a algum centro de saúde, não em funções, naturalmente, marcar uma consulta, se já tentou telefonar nos dias que correm para fazer esse agendamento, não sei se já tentou lá ir alterar os seus dados de registro quando, por exemplo, muda de casa, mas não é fácil, Sra. Ministra, hoje em dia não é fácil fazê-lo e isto vai ser necessário agora, nesta fase da vacinação da Covid. E o que acontece, Sra. Ministra, é que os assistentes administrativos que lá estão não estão sentados a olhar para o ar à espera desta carga adicional de trabalho que vai chegar e, da mesma maneira, os 20% de enfermeiros dos cuidados de saúde primários que vão ser convocados ao plano de vacinação Covid também não estão sentados, sem fazer nada, nos centros de saúde à espera de começar a vacinação Covid. E, portanto, pergunto-lhe, como é que garante que não vai haver perturbação da atividade assistencial e que não há risco para as pessoas que se vão vacinar de se misturarem em circuitos com doentes Covid ou com doentes de outras patologias? Já agora, Sra. Ministra, também queria insistir nesta pergunta. Já pediu algum estudo ou alguma investigação sobre o excesso de mortalidade? Não respondeu a esta pergunta. Pergunto-lhe também, porque não respondeu, se subscreve a orientação do Sr. Primeiro-Ministro contrária à Alemanha, França, Bélgica, Espanha e Itália quanto a um número de referência para as festividades de Natal. Faz-lhe sentido que, com os números que Portugal ainda mantém, não seja dada nenhuma referência sobre o número de pessoas que devem estar nas casas durante o Natal, para que as pessoas possam fazer uma melhor gestão e não paguemos a fatura em janeiro? E, finalmente, Sra. Ministra, perguntava-lhe, esta semana esteve cá, como sabe, o Dr. Francisco Ramos, que disse o seguinte, a propósito da vacinação da gripe: a forma como foi gerido este processo não correu bem e quero reafirmar que as farmácias foram vítimas de uma deficiente organização. A minha avaliação é que a responsabilidade desse insucesso é da maior associação representativa das farmácias. A sua participação no processo foi um obstáculo ao sucesso. A Sra. Ministra subscreve estas afirmações do Dr. Francisco Ramos, seu coordenador do plano de vacinação contra o Covid? Acredita que a ANF é um obstáculo ao sucesso da vacinação em Portugal? Muito obrigada. De resto, aquilo que temos previsto, isso permite-me também de alguma forma responder à questão colocada, peço desculpa de fazer fora da ordem, pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, aquilo que é referente ao contacto com o centro de saúde. Sim, eu tenho, como muitos portugueses, fiz uma mudança de residência e, como tal, mudei de centro de saúde e, como tal, deixei de ter, durante algum tempo, médico de família atribuído para passar a uma situação sem médico de família atribuído e, efetivamente, também tenho, por vezes, dificuldade em contactar com os serviços que procuro. Felizmente estamos a melhorar. Posso dizer que, como utente, tive exatamente essa experiência e pude exatamente confirmar que as coisas, apesar de ainda com muitas fragilidades, estavam a melhorar. Estamos a investir na melhoria das centrais telefónicas, como é sabido, estamos a investir na melhoria dos sistemas de contacto. Basta ver o percurso notável que foi feito pelo Serviço Nacional de Saúde em termos, por exemplo, da linha de saúde 24 ao longo dos últimos meses. É interessante que numa comissão eventual ninguém tenha suscitado já problemas que se resolveram nos primeiros meses da pandemia, como o contacto com a linha de saúde 24. Penso que se é para fazermos uma avaliação de todo este processo, temos que falar naturalmente do futuro, mas temos que falar também daquilo que foram os sucessos que foram alcançados e por muito que haja para fazer ainda nessa área, penso que muito foi feito e que isto é inegável. Quanto à questão, volto a dizer, à questão do contacto, a nossa intenção é ser o sistema proativamente contactar as pessoas que consigamos, pela sua condição de idade e comorbilidades, quando estamos a falar desse grupo prioritário, que sejam elegíveis para a vacinação, mas sabemos que não vamos conseguir alcançar todos e, portanto, haverá também um momento em que, de acordo com a
entrega de vacinas e com a evolução do plano de vacinação, em que quem não for contactado poderá contactar o Serviço Nacional de Saúde. De resto, essa é uma faculdade que existe sempre. Sim, estamos a estudar o sucesso de mortalidade. De resto, já disponibilizámos informação à Assembleia da República sobre os estudos que já tínhamos do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Na semana passada, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, em sessão pública comemorativa de dia aberta dos canais habituais, atualizou a informação disponível. Está a atualizá-la para o mês de novembro e, naturalmente, que temos interesse, como tem todos os outros países, em perceber o que é que podíamos ter feito melhor e o que é que podemos fazer melhor para o futuro. E, portanto, a questão do excesso de mortalidade é, naturalmente, uma preocupação e uma matéria que acompanhamos. Não com outro interesse que não seja, de facto, o de perceber o que é que podemos fazer para funcionar melhor e para responder melhor aos portugueses e também para prestar contas do nosso trabalho. A questão dos consumíveis que me colocou quanto aos consumíveis para o Plano Nacional de Vacinação, nós também aderimos a um Joint Procurement Europeu para efeitos de consumíveis, penso que também já tinha dado essa referência há momentos. Independentemente da ativação desse Joint Procurement, temos também os nossos próprios processos de aquisição, quer das instituições, quer dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, para que esse kit de consumíveis esteja disponível portanto, essa é a informação que gostaria de partilhar convosco. Já agora dizer-vos também que se, em algumas fases da pandemia, não utilizámos o Joint Procurement Europeu, foi justamente porque conseguimos preços melhores do que aqueles que foram conseguidos por outras instâncias e, portanto, essa realidade também penso que tem de ser exposta. Não foi sempre assim, mas em algumas circunstâncias aconteceu.